Todos, vamos orar pelo preletor desta manhã. Pai querido, que a tua unção e o teu poder esteja sobre a vida do Gabriel agora, e que ele seja um instrumento usado nas tuas mãos, e que através do Gabriel a palavra do Senhor encontre não apenas os nossos ouvidos, mas o nosso coração. Usa o teu servo e fala conosco agora em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir bem forte, Senhor Jesus. Bom dia, amados. Pai seja convosco, amém? Vocês podem se colocar de pés? Eu achei esse amém muito preguiçoso. Façam mais forte, principalmente vocês, crianças, porque aqui nós estamos para adorar a Deus, estamos fazendo tudo por Ele. Então, vamos de novo. Pai seja convosco, amém? Agora sim. Batam palmas para o nosso Senhor. Bom, primeiramente, abram suas Bíblias em Gálatas 5, 22 ao 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Bom, em Gálatas 5, 22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Senhor Deus, abençoa essa pregação. Faça eles colocarem essa palavra nos coração, que tire tudo que esteja dispersando eles, que você possa me abençoar, tira todo o nervosismo e que eles possam guardar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, amém. Todos nós conhecemos uma árvore frutífera, laranjeira. Pode sentar. Todos nós conhecemos uma árvore frutífera, né? Uma mangueira dá mangas, uma laranjeira dá laranjas. Mas e uma árvore que não dá fruto? Ela pode até ser bonita, mas não cumpre o seu propósito. Assim somos nós. Deus nos criou para dar frutos espirituais, que mostra quem vive dentro do nosso coração, o Espírito Santo. Agora, uma pergunta. Quando alguém olha para vocês, o que vê? Vê amor, vê paciência, vê Cristo em você? Ou vê raiva, impaciência, desgosto? Nenhuma árvore dá fruto por mágica. Ela precisa de terra boa, água, sol e cuidado. Se ninguém cuidar, ela seca. Assim é o nosso coração. Quem cuida dele é o Espírito Santo. Ele rega com a presença de Deus, ensina, corrige e faz crescer. Mas para isso, precisamos deixar ele agir. Quando oramos, lemos a Bíblia e obedecemos a Deus, ele faz os frutos aparecerem naturalmente. Agora, pensa comigo. Você já viu alguém fazer um bolo? Para o bolo dar certo, precisa seguir a receita certinha: ovos, farinha, açúcar, leite, fermento. Se faltar um ingrediente, o bolo fica errado, sem gosto ou sem crescer. Assim também são os frutos do Espírito. Eles são ingredientes da vida cristã. Cada um é importante. Amor pode ser considerado o açúcar, que adoça tudo. Paz é o leite, que deixa tudo mais suave. Paciência é o fermento, que age devagar, no tempo certo. Domínio próprio é o forno, que controla o calor para não queimar. Se faltar um desses, o bolo na nossa vida fica incompleto. Mas quando o Espírito Santo mistura tudo dentro da gente, o resultado é uma vida que tem um sabor de Jesus. Paulo escreveu que os frutos do Espírito têm 9 partes. Cada um revela algo do caráter de Jesus. Vamos ver uma por uma. Amor.
colocar o outro em primeiro lugar. Alegria, ter um coração feliz, mesmo nos dias difíceis. Paz, ficar tranquilo, mesmo quando tudo está bagunçado. Paciência, esperar o tempo certo de Deus. Parece ser difícil, mas o Deus vai nos abençoar. Benignidade, ser gentil com todos, até com quem não é legal. Bondade, fazer o bem sem querer nada em troca. Fidelidade, ser firme e leal a Deus, mesmo quando ninguém está olhando. Mansidão, falar com calma, tratar os outros com respeito. Domínio próprio, controlar os sentimentos e o que falamos. Cada fruto é um sinal que Jesus está crescendo dentro da gente. Em Mateus 7,16, fala que pelos seus frutos os conhecereis. Vamos olhar um exemplo na Bíblia. José, filho de Jacó. José era um jovem que amava a Deus e sonhava alto. Mas seus irmãos ficaram com inveja e o venderam como escravo. Imagina a dor ser traído pelos seus próprios irmãos. Mesmo assim, José não guardou ódio. Ele teve paciência e fé no plano de Deus. E quando trabalhava na casa de Potifar, foi fiel e bondoso. E a Bíblia diz que o Senhor era com José. Depois, José foi preso injustamente, mas não desistiu. Na prisão, ajudou os outros, interpretou os sonhos e ainda continuou confiando. Anos depois, Deus o tirou da cadeia e colocou como governador do Egito. E quando os irmãos deles apareceram, José ajudou-os. Ele podia se vingar, mas ele escolheu perdoar. Em Gênesis 50:20 fala que vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus os transformou em bem. José mostrou amor, mansidão, paciência e domínio próprio. Ele foi um homem cheio dos frutos do Espírito. Mesmo na dor, ele deixou Deus agir e salvou uma nação inteira. Quem dá bons frutos nunca é esquecido por Deus. O mundo hoje está cheio de pressa, raiva e egoísmo. Mas quem tem o Espírito Santo é diferente. Mas deixa eu beber água, que eu cansei. Somos como uma árvore carregada de bons frutos. E por onde passamos, espalhamos o perfume de Cristo. Na escola, em casa ou até mesmo na rua, as pessoas estão provando do que sai da nossa vida. Quando tratamos bem, ajudamos, perdoamos, elas sentem o gosto de Jesus em nós. Mesmo que a gente erre, o Espírito Santo continua cuidando. Ele poda, limpa e faz crescer. O importante é não desistir. Deus quer olhar para a nossa vida e ver um jardim cheio de bons frutos. Frutos que mostram amor, alegria, paz e paciência. Então hoje, pede para o Espírito Santo: mistura em mim todos os seus ingredientes. Faz o bolo da minha vida ter o sabor de Cristo. Faça as pessoas verem que eu sou de você. Irmãos, parece ser difícil, mas para Deus nada é impossível. Parece ser algo engraçado um garoto de 13 anos falar isso, mas na escola até mesmo tem muitas tentações, pessoas falando palavrão, pessoas fumando. Mas eu sei que a gente consegue. A gente não precisa mudar a personalidade, começar a fazer coisas que a gente não gosta para se encaixar. A gente precisa ser Ele mesmo. Nós temos que ser Deus através de nós. Nós não podemos ficar trocando nossas personalidades. Principalmente vocês, crianças. Vocês não podem ficar mudando por suas personalidades para se encaixar. Vocês
tem que ser vocês mesmos. Porque senão, vocês vão se influenciar. E isso vai ser muito mal, porque o pecado vai juntar dentro de você. Irmãos, essa foi a pregação. Espero que vocês tenham gostado. E foi um culto abençoado, não foi? Bom, para encerrar, eu vou orar. E guardem no seu coração. Vocês não tenham, sejam vocês mesmos. Tenham os frutos do Espírito no coração de vocês. Pai, abençoa cada um que está aqui, cada um que está na live. Pai, que você possa colocar os frutos de Espírito no coração deles. Pai, que o Senhor coloque cada um no seu lugar, que eles não possam mudar a personalidade porque eles querem se encaixar ou que eles querem encontrar em um grupo, que eles possam ser eles mesmos e que as pessoas possam amar eles por quem ele é, e que a gente tenha amor, paciência, alegria, que a gente tenha tudo que o Senhor escreveu. Pode ser difícil, mas eu sei que você vai me abençoar e abençoar todo mundo. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus falou no teu coração? Que a palavra do Senhor, vinda através da vida do Gabriel, possa produzir fruto na tua vida. E a palavra produz fruto quando a gente recebe a palavra com alegria. Então tudo que nós ouvimos aqui foi muito importante, impactante. E a lição que fica para nós é que todos nós, se quisermos, podemos ser usados por Deus. Pai querido, que o Senhor continue usando Gabriel como instrumento nas tuas mãos, e que ele sempre esteja disponível ao Senhor. O Senhor só precisa de pessoas disponíveis para o Senhor usar, e que ele seja sempre uma bênção nas tuas mãos aonde ele estiver, em nome de Jesus, amém. Tem certeza de uma coisa, viu? Deus tem propósito grande na tua vida. Eu me lembro quando você estava participando de um culto e você tomou a decisão do batismo nas águas. Você era mais novo do que você é ainda, mas você tomou a decisão consciente, está firme nos caminhos de Deus, com o coração aberto e deixando Deus te usar. Continua assim, Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida, tá bom? Parabéns, que Deus te abençoe. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero, antes de nós fazermos uma oração especial por todas as crianças, neste Dia das Crianças, eu quero ter uma pequena conversa com os pais. Deixa eu só achar onde... Ah, está aqui. Estava procurando óculos e o óculos estava pendurado na camisa. Mas hoje eu quero ter uma conversinha rápida com os pais. Eu quero toda a atenção dos pais, mães, avós, tios, tias e todos que são responsáveis por crianças. Olhe bem para mim, para vocês entenderem o que a gente vai conversar. Eu não vou pregar porque já pregaram, só vou bater um papo com os pais e com os responsáveis. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias que existe um movimento de desconstrução da verdade. Se você prestar atenção, você vai ver que está sendo feito um trabalho de desconstruir a verdade, de desconstrução dos valores cristãos, um trabalho de desconstrução do respeito e da desconstrução dos bons costumes. A gente percebe isso pelas redes sociais, nos programas de televisão, nas conversas que a gente tem com as pessoas, que está sendo feito um trabalho de desconstruir as coisas boas,
Eu me lembro quando eu era criança, não sei quantos aqui, eu tenho um pouquinho mais de 50, e quem tem mais ou menos a minha idade vai se lembrar disso. Quando eu era criança, já existiam drogas, e haviam pessoas que usavam drogas, mas eu me lembro que quem usava drogas quando eu era criança usava escondido. E a gente estava brincando na rua, naquele tempo a gente brincava na rua, e a gente estava brincando na rua, e na nossa inocência de criança, a gente às vezes chegava perto de pessoas que estavam usando drogas, e eles davam broncas na gente, e mandavam a gente sair de perto, porque mesmo as pessoas que usavam drogas não queriam as crianças perto deles. É interessante isso. Agora hoje, olha como as coisas mudaram. Se antigamente até os usuários de drogas não queriam a gente perto deles, hoje existem políticos, artistas, pessoas das mais diversas áreas que defendem o uso e o consumo de drogas. E a gente vê as pessoas usando drogas assim, em tudo quanto é lugar, na frente de todo mundo. Verdade ou mentira? Olha como as coisas estão mudando, como se desconstrói os princípios e os valores. Também estão normalizando a sensualidade. Nós éramos, se a gente voltar algum tempo atrás, tanto homens quanto mulheres eram ensinados em suas casas a se vestirem de forma comportada, de forma decente. Hoje não, hoje se normalizou a sensualidade. Tanto homens quanto mulheres se vestem de forma sensual, provocante, de forma exageradamente sensual, e todo mundo está achando isso normal, porque a sociedade está normalizando a sensualidade. Sem falar da quebra do princípio do respeito e da honra. Você sabe que eu lembro uma vez, eu era pequenininho, e eu sempre fui muito esperto, bagunceiro, rápido, e eu estava brincando na rua, correndo, e tinha um grupo de homens senhores, já assim, não eram velhos, mas já senhores, e eles estavam conversando, e eu lembro que eu vim correndo assim, correndo com os amigos. Aí aquele garotinho que eu passei que nem um foguete no meio dos homens, assim, ó, no meio da roda deles. Quando eu passei no meio deles, só senti um braço me segurando. Um senhor me segurou, chamou a minha atenção e me corrigiu, dizendo assim: olha, é falta de respeito passar no meio da roda onde as pessoas estão conversando. E eu levei aquela bronca deles. Vocês pensam que meu pai foi lá brigar com os homens porque eles chamaram a minha atenção? Meu pai só completou a correção que eu recebi na rua. Hoje não, hoje as crianças fazem coisas erradas, são corrigidas por um professor, são corrigidas por um adulto, pelo pastor, e o pai e a mãe, em vez de ensinar os filhos, vem brigar com o pastor, vem brigar com o professor, vem brigar com o adulto que corrigiu o filho, que corrigiu o pequeno que estava fazendo uma coisa errada. Então veja que foi desconstruída ao longo dos anos, se desconstruiu a questão do respeito e da honra. Hoje não se respeita mais os pais, não se respeita mais os avós, não é verdade? A gente encontrava o vovô e a vovó, qual a primeira coisa que a gente falava? A benção, avó, a benção, vô, não era assim? Hoje não, hoje não se ensina. Foi desconstruído ao longo dos anos o respeito e a honra. E os pequenos não respeitam, não honram os pais, porque isso não foi ensinado para eles. Não respeitam os avós, não respeitam os adultos, não se respeita mais professores, não se respeita o pastor. Foi desconstruído ao longo dos anos e continua sendo desconstruído o princípio da honra, o princípio do respeito. Até o assalto e o roubo querem normalizar. Estão querendo normalizar assalto, normalizar roubo, aquilo que era errado, estão querendo dizer que é certo, e querem incutir na cabeça da sociedade que as coisas erradas não são erradas, que as coisas erradas são certas. Então eles querem normalizar o roubo, o assalto e até assassinato de pessoas, como se matar pessoas pudesse ter um motivo para isso. Uma sociedade hoje que defende o aborto, que nada mais é do que matar bebês no ventre. Eu estou vendo alguns bebês aqui, ó, uma bebezinha bonita ali, um outro bebê ali,
Tem mais por aí lá no fundo ali, né? Lá daquele lado tem bebê, tem mais bebê que daqui a pouco vai chegar aí, né? Então, enfim. Mas querem normalizar o aborto. Assista qualquer vídeo sobre o aborto, você vai ver que aquilo lá é matar a criança, cortar a criança viva, é um assassinato. Mas querem normalizar o aborto. A sociedade está querendo transformar as coisas ruins em coisas boas, as coisas erradas em coisas certas. Estou conversando com vocês, ouçam com atenção, vocês que são responsáveis. Uma sociedade que quer te convencer, escute isso, a sociedade quer te convencer que o certo é errado, que o bem é mal. Mas eu quero ler com vocês um versículo. Põe para mim aqui Isaías, capítulo 5, versículo 20. Pode ser na NVI mesmo. Isaías 5, 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Você pode ler junto comigo? Vamos lá, todo mundo junto. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Pode deixar esse versículo um pouquinho aí. É isso que a sociedade está fazendo hoje. Estão desconstruindo os bons costumes, os bons valores, os valores cristãos, desconstruindo aquilo que é certo, dizendo que as coisas certas são erradas e dizendo que as coisas erradas são certas. Mas a palavra do Senhor já nos alertava dizendo: ai dos que ao mal chamam bem, ai dos que ao bem chamam mal, ai dos que fazem das trevas luz e da luz trevas, ai dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Vocês, pais, mães, todos os responsáveis, vocês precisam abrir os olhos e estarem atentos para o que está acontecendo. Alguém poderia dizer: pastor, está tão ruim que não dá para piorar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: você pensa que não dá para piorar? Piora. Sabe por que piora? Se tudo isso que eu falei já é terrível, o pior é que para mudar os bons costumes, para mudar os princípios e os valores, eles estão atacando nossas crianças, porque eles entenderam que não adianta querer mudar a consciência de um homem de 50 anos que já tem as suas convicções formadas. E para mudar os hábitos e os costumes da sociedade, para convencer a sociedade daquilo que é certo, daquilo que é errado é certo, daquilo que é mal é bom, eles estão investindo em quem? Nas nossas crianças. E o pai, a mãe, os responsáveis precisam perceber isso, estar atento a isso. E eu vim aqui hoje trazer uma palavra de alerta para os pais, para as mães, tios, tias, avós, todos os responsáveis, uma palavra de alerta. Abram os seus olhos, percebam o que está acontecendo. Eles estão atacando as nossas crianças e querendo, na pouca idade, ensinar às nossas crianças que o errado é certo, de que as coisas más são boas. Quem já percebeu isso? Você já percebeu? Se não percebeu, presta atenção, e você vai ver que isso está acontecendo. Olha só, vocês já ouviram falar de adultização de crianças? Adultização de crianças. Se você nunca ouviu falar, eu te convido a pesquisar sobre este assunto, mas de uma forma bem simplista, bem resumida. Adultização de crianças é incluir coisas de adultos na vida das crianças. Eu lembro quando a gente era criança, de vez em quando saem umas fotos na internet, meninas crianças de antigamente vestidas, como elas se vestiam antigamente, como as meninas crianças se vestem hoje. As meninas de antigamente se vestiam como meninas crianças, mas como que as meninas de hoje se vestem? Como adultas.
E pior, como adultas sensualizadas. Vocês já perceberam isso? Você vê as meninas de 8, 9, 10 anos vestidas como se fossem adultas, e adultas sensualizadas. Então, todos os dias a gente pode ver, por exemplo, crianças e adolescentes fumando na porta das escolas. Quem já percebeu isso? Esses dias eu estava com a minha esposa, nós fomos ali na 45, não, que número que é aquela delegacia lá, 38. Estávamos ali na Vila Malha, 38. E tem uma escola do lado ali, eu passei na porta da escola e os meninos saindo da escola e tudo acendendo cigarro para fumar. O que é isso? Eu sou velho. Cigarro, agora, estou dizendo aqui que agora é cigarro eletrônico. Como chama? Vape. Depois vou aprender o nome para não passar vergonha aqui na frente. Mas você percebe como eles estão adultizando as crianças? Aí crianças novinhas se abraçando, se beijando como se fossem adultos, e todo mundo achando normal. Então estão adultizando as nossas crianças. Pais vestem crianças com roupas sensuais como se fossem adultos. Meninos de 12, 13 anos já são pais. Meninas de 12, 13 anos já são mães. Nossas crianças e adolescentes estão sendo ensinadas e incentivadas a iniciarem a vida sexual cada vez mais cedo. Num passado recente, a ministra Damares fez uma proposta de fazer uma campanha de ensinar os adolescentes de que a abstinência sexual é a coisa mais segura para prevenir doenças venéreas e prevenir gravidez. Foi atacada pela sociedade, foi atacada pela imprensa, foi atacada pelos políticos, como se aquilo que ela estivesse propondo fosse algo absurdo. Repito, eles querem convencer de que o certo é errado, de que o bem é mal. Eles estão invertendo os valores. Uma proposta para ensinar um jovem, um adolescente: olha, a coisa mais segura é a abstinência sexual. Ela foi atacada por toda a sociedade e pela imprensa. Então nós vemos que isso está acontecendo porque eles querem que as nossas crianças, meninas que ainda não aprenderam nada da vida, eles querem que essas crianças iniciem uma vida sexual sem estar preparado para a vida. Mas eu quero ler mais um versículo, Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Olha o que diz: eis que os filhos, o que os filhos são? Os filhos são o quê? Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, a sua recompensa. Filhos, crianças, filhos, não importa a idade, mas os filhos são bênçãos de Deus. Posso ouvir um amém? Filhos são bênçãos de Deus, filhos são heranças do Senhor. E nós responsáveis, pais, não distrai não, olha para o pastor, uma palavra de alerta que eu estou trazendo hoje. Nós responsáveis precisamos saber disso, lembrar disso, que filhos são bênção do Senhor para a nossa vida. E o que a gente faz quando Deus nos dá uma bênção? A gente cuida da bênção ou deixa a bênção largada? Nós temos que cuidar dos nossos pequenos. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. E cuidar não é só colocar roupa e dar comida para comer. Cuidar é ensinar. Cuidar é instruir. Cuidar é mostrar o caminho. Lá em Mateus 19, versículo 14, Jesus disse assim: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Pais, mães, responsáveis, guarda isso no coração. Precisamos proteger nossas crianças desses ataques. Esses ataques, além de ser um ataque social, é um ataque espiritual e é um ataque diabólico. Você tem que entender que por trás de tudo isso tem a mão de Satanás, tem a mão do diabo, porque o diabo não tem dó das crianças. Você pensa que o diabo olha um bebezinho desse e fala assim: ah, tão bonitinho, tão frágilzinho, e tem dó?
Se o diabo puder, pisa no pescoço e mata. E é isso que o inimigo está fazendo. Isso que acontece aí não é só uma coisa política, social, ideológica. É uma coisa maligna que está acontecendo. E nós, pais, mães, vós, responsáveis, nós temos que proteger as nossas crianças deste ataque. Por isso que lá em Provérbios 22, versículo 6, diz o que mesmo? Quem lembra? Provérbios 22, 6, põe para a gente lá. Provérbios 22, versículo 6. Muitos de vocês sabem as palavras desse provérbio. Olha lá. Educa ou ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Fala comigo, ensina a criança. De novo, ensina a criança. É a responsabilidade de ensinar a criança é sua, pai. A responsabilidade de ensinar a criança é sua, mãe. Você, vovô, você, vovó, tio, tia, você é responsável. A responsabilidade de educar a criança é sua. E a Bíblia já está dizendo: educa, ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando envelhecer, não se desviará dele. Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Então eu vou terminar a minha palavra de alerta. Olhe bem nos meus olhos. Converse com as suas crianças. Converse com os seus adolescentes. Fala para eles, por exemplo, que sensualidade é pecado e desagrada a Deus. Fala, ensina para eles isso. Porque eles vão aprender sensualidade na rua, na televisão, na internet, na escola. E se você não falar para eles que sensualidade é pecado, é errado e desagrada a Deus, eles não vão aprender. Ensina. Fala comigo bem forte, ensina. Então, por favor, pai, mãe, conversa com as suas crianças e adolescentes, ensina para eles. Olha para mim, não é brigar com eles, não é bater neles, não é isso, mas é ensinar, é conversar, é mostrar para eles verdades. Ensina para suas crianças, por exemplo, que sexo antes do casamento ou fora do casamento é pecado. Sempre foi e continua sendo. A sociedade quer que as nossas crianças com 11 anos, 10 anos já tenham vida sexual ativa. Eles querem ensinar, dar ensinamento sexual da escola para as nossas crianças, para que eles comecem uma vida sexual cada vez mais cedo. Mas não é isso que ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus ensina que o sexo tem que ser praticado apenas dentro do casamento. E a gente tem que ensinar as nossas crianças isso. Parece que o crente hoje, tanto o moço crente quanto a moça crente, tem vergonha de ser virgem ou de falar que é virgem. Como se fosse uma coisa feia. Antigamente, a sociedade, ela queria que a mulher fosse virgem, não precisava ser crente. Agora não, agora até o crente tem vergonha de guardar, de se guardar até o casamento. E a gente tem vergonha de ensinar. Eu estou falando isso aqui de púlpito e está sendo transmitido. Eu corro o risco de ser atacado e criticado por um monte de gente, mas não importa, é a verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a gente tem que se guardar para o nosso casamento. Então ensina para as tuas crianças isso desde pequenininho. Ensina para os seus adolescentes isso. E você que está aqui, ó, criança, junior, pré-adolescente, jovem, se guarde para o seu casamento. Ô pastor, e se eu casar só com 30 anos? Se guarde até 30 anos. Não importa. É assim que a palavra de Deus ensina. E não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque você não está fazendo uma coisa errada. Quem tem que ter vergonha é quem está fazendo coisa errada, não quem está fazendo o que é certo. Mas pais, ensinem, conversem com eles sobre isso. Ó, conversa com os teus filhos sobre aborto. Põe para mim rapidinho aqui Lucas 1, do 41 ao 45. Olha só. A sociedade quer transformar a coisa errada em certa de uma tal maneira que tem um monte de crente defendendo o aborto. Mas olha aqui. Quando Isabel
ouviu a saudação de Maria. Essa Maria aqui é a mãe de Jesus, e a Isabel, a esposa de João Batista. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Quem que agitou-se no ventre dela? O bebê. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Versículo seguinte: e ela exclamou em alta voz: bendita é você, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Versículo seguinte: mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Versículo seguinte: logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, disse ela, o bebê que está no meu ventre se agitou de alegria. Você pode dizer um glória a Deus? Põe mais um versículo para ver se já terminou. Tá bom, até aí. Maria estava grávida de Jesus. Isabel, grávida do João Batista. E as duas grávidas se encontram. O bebê na barriga. Um bebê um pouquinho mais tempo, o outro um pouquinho menos. Mas as duas barrigudas se encontram. As duas grávidas. E sabe o que aconteceu? Quando elas se encontraram, o João Batista, que estava no ventre da Isabel, começou a se mexer, porque ele sentiu a presença de Jesus que estava no ventre de Maria. Eu estou falando de bebê dentro da barriga. E aí você quer que a gente concorde com o aborto? Podia abortar Jesus e João Batista? E por que outro bebê pode abortar? Está aqui, ó. No ventre eles estavam vivos. No ventre, a presença do Senhor já era sentida. O bebê no ventre da Isabel sentiu a presença de Jesus, e a mãe foi cheia do Espírito Santo, porque o bebê no ventre dela sentiu a presença do Senhor. Então conversa com as suas crianças sobre aborto. E a gente vai ensinar para as nossas crianças: primeiro, não tenham relacionamentos antes de se casar. Agora, acontece de alguns falharem. Se alguém falhar e engravidar, não vai tirar o bebê. Não vai. Recentemente uma pessoa conversou comigo, e eu aconselhei, falei: não, você errou de ter se relacionado fora do casamento, mas não vai cometer um outro erro. Não vai tirar o bebê. O bebê nasceu, está bonito, está forte, e vai ser um instrumento usado nas mãos de Deus. Amém? Então, olha, converse com as crianças sobre aborto. Ensine suas crianças, ensina eles não fumar, ensina eles não beberem, ensina eles não usarem drogas. Ensina as suas crianças sobre respeito e honra. Ensina eles a respeitarem vocês que são pais, a respeitarem os avós, a respeitarem os mais velhos, a respeitarem os pastores, os professores, a respeitarem as autoridades. Quem está me entendendo diz amém. Ó, olha bem para mim. Se você não falar, se você não ensinar, pode ficar tranquilo. Outros na rua, na escola, na TV, no YouTube vão falar e vão ensinar no teu lugar. Pode ficar tranquilo. Não, pastor, não é assunto. Eu vou falar de sexo com meu filho, com a minha filha? Não fala, não. Pode ficar tranquilo. Na rua o pessoal fala, na escola, na televisão, no celularzinho que eles entram no YouTube. Pode ficar tranquilo que eles vão ensinar os seus filhos por você. Só que vão ensinar os seus filhos a fazer um monte de coisa errada. Então conversa com eles. Não deixa os seus filhos serem educados e ensinados pelos outros. A educação vem de dentro de casa. A educação vem da onde? Então pai, mãe, responsáveis, conversem, ensinem sobre tudo. E para terminar, olha para mim, é muito sério. Tragam seus pequenos na igreja. Não só no culto dia das... Olha como a igreja está bonita hoje, cheia de criança. O Gabriel falou assim, né?
paz seja convosco. Eu quero ouvir um amém bem forte das crianças. Eu achei tão bonito que eu quero ouvir de novo lá. Eu vou falar paz seja convosco. Quero ver o amém mais forte possível das nossas crianças, juniores e adolescentes. Vamos lá, paz seja convosco. Ó, que coisa linda. Mas não é só no dia das crianças, pai. Não é só no dia das crianças, mãe. Traz as suas crianças, traz os seus pequenos na igreja. Ensina eles, incentiva, motiva eles a ficarem na escola bíblica, mas nem você quer ficar. Não é verdade? Incentiva eles a ficarem na escola bíblica, mas como que você incentiva? Você ficando. Agora o pai quer que a criança, nem o pai quer ficar, como que a criança vai ficar? Porque a criança olha para você e fala assim: se você não gosta, por que eu tenho que gostar? Se para você não é importante, por que para mim vai ser? Mas traz as crianças na igreja, incentiva eles ficarem na escola bíblica. Quem está me entendendo diz amém. Ensina os seus filhos, as suas crianças a amarem a Deus, a amarem Jesus e a amarem estar na igreja. Olha, amar, é isso mesmo que eu estou falando. Eu não estou falando errado não. Sim, amar estar na igreja. Já tem uns se preparando para me criticar aí. Que amar estar na igreja? Tem que amar Jesus. Então vamos lá. Se uma pessoa pode amar estar na escola de samba. Eu antes de me converter, eu era da escola de samba. E a gente amava estar na escola de samba. Se uma pessoa pode amar estar no estádio de futebol. Não tem gente que dá a vida pelo time no estádio de futebol? Tem gente que ama estar no estádio de futebol. Ora, se a pessoa ama estar no cinema, no teatro, por que a pessoa não pode amar estar na igreja? Quer dizer que amar estar no cinema, amar estar no teatro, amar estar no campo de futebol, amar estar na escola de samba não é errado, mas amar na igreja, amar estar na igreja é errado? Cada um ama o que quer. Ensina as suas crianças a amarem estar na igreja, a quererem estar na igreja. Eu achei bonito que recentemente uma pessoa conhecida nossa, muito querida por sinal, eles estavam meio devagar para ir na igreja, né, Sori? Eles estavam assim, o marido e a esposa meio devagar para ir na igreja, mas as crianças deles cresceram sendo ensinados por eles a amar a Deus, a servir a Deus e a ir na igreja. Aí um dia a menininha olhou para a mãe e falou assim: mãe, a gente não é mais crente não? A pequenininha olhou para a mãe e falou: mãe, a gente não é mais crente não? Aí a mãe perguntou: por quê? Porque a gente vai mais na igreja. Pergunto se não voltaram para a igreja logo. Deus usou a criança para corrigir a mãe, mas na verdade a mãe ensinou. Depois, quando a mãe começou a fazer errado, a criança cobrou. Ensina, traz na igreja, ensina a amar a igreja, ensina a amar a casa de Deus, porque senão a sociedade vai engolir os seus pequenos. O mundo vai engolir os teus pequenos com um monte de conceitos, princípios e valores errados, malignos e diabólicos. Amém? Fique em pé no seu lugar. Você vai obrigar os seus pequenos a ir na igreja? Não, mas você vai ensinar eles. Ensinar, conversar com eles, explicar por que é bom estar aqui. E vai dar o exemplo, vai vir para que eles venham junto com você. Você me entendeu? Então eu vou fazer duas orações. Eu vou orar primeiro pelos pais irresponsáveis. Você entendeu a sua responsabilidade? Por favor, pai, mãe, você na rede social também, protejam as suas crianças, protejam os seus pequenos. Não deixe o mundo engolir eles. Estende nas tuas mãos, deixa eu orar por todos os adultos primeiro, depois eu vou orar pelas crianças. Senhor meu Deus e meu Pai, grande é a nossa responsabilidade e grande é o nosso desafio. Nós vivemos numa sociedade que trabalha de dia e de noite para desconstruir, para corromper os bons valores e os bons costumes. Mas nós queremos resistir a isso em nome de Jesus. No nome do Senhor nós não nos curvaremos àquilo que Satanás quer impor diante da sociedade. Senhor querido, que o Senhor dê unção, autoridade, coragem aos pais e às mães, ousadia do Teu Espírito Santo, para que cada pai e cada mãe ensine
instrua, oriente, mostre o verdadeiro caminho para os seus pequenos. Que nós adultos sejamos instrumentos do Senhor para guardar e proteger os nossos pequenos de todo ataque de Satanás, que vem através da mudança de valores e de costumes impostas na sociedade. Usa-nos, Senhor, e que nós possamos, usados pelo Senhor, guardar e proteger os nossos pequenos, em nome de Jesus. Todos digam amém. Diga graças a Deus. Agora eu quero que todas as crianças juniores venham aqui na frente, que eu vou orar por vocês. Crianças, juniores, pré-adolescentes, os bebês, todos pequenininhos. Pastora Sueli, vem aqui comigo. Bom dia, amados, a paz seja convosco, amém? Por gentileza, os responsáveis pelos bebês, vão lá pegar eles, tragam para que eles recebam a oração. Enquanto eles trazem lá, olha bem para mim, vocês aqui. Vocês, ei, aqui ó, para mim. Ei. Vocês são de Jesus. Vocês são de Deus. Ouçam, escutem, aprendam com os pastores, aprendam com os seus pais. Dê ouvidos a eles. Vocês vão ouvir um monte de coisa aí na rua diferente do que o pai, a mãe, do que os pastores ensinam. Ou os responsáveis, o vô, a avó, quem cuida de vocês. Vocês vão ouvir muita coisa diferente do que vocês aprendem, vocês vão ouvir lá fora. Mas sabe qual que é o erro que muitos cometem? Eles dão mais valor do que as pessoas lá de fora falam do que o pai, a mãe e os pastores falam. E muitas vezes acabam cometendo erros porque não ouviram quem deveria ouvir. Ouça o pai, a mãe, os responsáveis. Ouçam os pastores. E lembre sempre quem vocês são. Lembra quem vocês são. Vocês são de Deus. Vocês são de Jesus. Você pode pôr a mão no coração e falar assim, ó: eu sou de Jesus. Eu sou de Deus. Se lembra disso sempre. Nunca se esqueça. Quando alguém vier falar para vocês, falar alguma coisa errada, vocês vão falar assim: eu sou de Jesus. Não tenha vergonha de se posicionar. Tá bom? Tá aí, já chegou os pequenininhos? Vamos orar pelos pequenos? Eu vou pedir para a pastora Sueli, que é pastora, mãe, professora e tudo quanto é coisa de criança aí, que ela ore abençoando nossas crianças agora. Amém. Lá também tem criança, né? Glória a Deus. Vocês aqui estendam a sua mão. Você que está assistindo, tem uma criança próxima, coloque a sua mão sobre ela e vamos declarar a bênção do Senhor sobre essas vidas, que são vidas, que são importantes, que quando aceitam a Jesus, o nome delas é escrito lá no livro da vida, porque criança também morre, então criança também precisa ser salva. Amém? Pai querido e amado, Senhor, hoje aqui comemoramos o Dia das Crianças, Pai. Um dia especial para eles. Hoje o culto dirigido por eles te adorando, te bendizendo. A palavra foi trazida também por uma adolescente, Senhor. E eu sei que tudo valeu, porque tu recebeu, porque eles foram criados por ti e podem receber tudo que nós recebemos. Eles também podem receber de ti, Senhor, porque são tão importantes quanto cada um de nós. Então agora nós pedimos uma bênção especial sobre cada criança que está aqui, cada criança que está ouvindo esse vídeo aqui, assistindo esse culto do seu lar. Que cada criança, cada adolescente, cada pré-adolescente possa receber a tua bênção, uma bênção especial. Que o teu Espírito Santo possa ser
nesta vida, Senhor, em cada uma dessas vidas, trazendo a transformação necessária, que cada criança possa ser sensível à voz do Teu Espírito Santo, aonde ela estiver, para não fazer aquilo que é errado, que ela possa ouvir a voz do Espírito Santo, se lembrar da palavra que tem aprendido na igreja, saber quem ela é, e não ser levada pelo mal, não ser enganada. Em nome de Jesus, guarda essas crianças, que os seus anjos acampem-se ao redor delas, por onde elas forem, Senhor. Livra elas do mal, que elas sejam invisíveis diante do mal, das pessoas mal intencionadas, dos adultos mal intencionados, das pessoas que vivem em suas próprias concupiscências, que elas sejam guardadas por Ti, que os Seus anjos estejam ao redor dela. E a gente sabe que o diabo vai ver isso e nenhum mal vai tocá-las. Em nome de Jesus, nós declaramos a Tua bênção sobre cada uma e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, nosso Deus que abençoa. Pode voltar lá no lugar. Deus abençoe vocês. Deus abençoe as nossas crianças nas redes sociais também. Graças a Deus. Aline, vem aqui perto de mim um pouquinho, filha. Maravilha. Deixa eu ver com a Aline o que vai acontecer. Posso encerrar o culto? Posso? E aí depois o que é para fazer? Eles vão fazer as crianças, quando acabar o culto, vão lá para dentro, que vão arrumar aqui para a festinha deles. Eles vão fazer uma proposta lá. Então as crianças já têm uma atividade para elas lá dentro, elas vão tudo para lá. Criança até que idade? Até todos, até 12 anos, aí pode tudo lá para dentro. E a gente vai arrumar tudo aqui para as crianças, vai ter café. E aí os pais que quiserem ir embora para voltar depois para buscar que hora? 3, né? Vai acabar? 3 horas, às 3 horas que acaba. Então termina às 3 horas da tarde. Se o papai e a mamãe quiser ficar aqui, pode. Os que quiserem ficar, pode, tá? E os que quiserem ir embora, 3 horas da tarde terminam as atividades com as crianças aqui, tá bom? Muito bem, então posso orar, né? Vamos? Ah, pode. Vamos ficar em pé para a gente orar? Graças a Deus. Por favor, papai e mamãe, irresponsáveis, pensa bem no que a gente conversou aqui hoje. Tá bom? Eu só quis mostrar para vocês o que está acontecendo e mostrar o quanto você é importante para o futuro das suas crianças. Então protege eles, ensina a eles os valores cristãos, traz os seus pequenos na igreja. Não tenha preguiça de trazê-los na igreja. Eu vou fazer a oração final, mas escute a última coisa que eu vou falar. Eu ouvi isso de um pastor uma vez e nunca mais esqueci. A gente passa de manhã, já aconteceu, você já passou de manhã na marginal Tietê, indo lá em direção a trabalhadores? Quando você chega no finalzinho da marginal Tietê, do lado direito ali tem uma unidade, antigamente chamava FEBEM, hoje chama Fundação Casa, né? Fundação Casa. A gente passa ali de manhã cedinho. Quando a gente vai viajar assim, a gente passa lá 5 da manhã, 6 da manhã, vai pegar a rodovia. Tem uma fila gigante de pessoas que vão visitar os pequenos que estão lá na cadeia. Olha para mim, o que o pastor disse impactou meu coração e eu quero repartir com vocês. O pastor disse assim: às vezes a gente não quer acordar 8 horas da madrugada no domingo para trazer a criança na igreja. E ainda fala assim: não, eu já acordo cedo a semana toda, vou acordar 8 horas da madrugada para ir na igreja. Aí você não acorda 8 horas da madrugada no domingo, não traz a sua criança, e depois no futuro, se a criança se envolver com crime, você vai ter que acordar 4 da manhã para ir visitar o teu pequeno na Fundação Casa. Pai, mãe,
você tem a responsabilidade de trazer os teus pequenos na igreja e de ensinar eles a crescerem nos caminhos do Senhor. Posso ouvir um amém de vocês?